dispneia aguda e intensa. Vamos ver mais um caso clínico focado no eletrocardiograma. Bem, mulher de 44 anos, hipertensa, com histórico de doença de Hodgkin, neoplasia, apresenta seu pronto-socorro com dispneia aguda e intensa, saturando 90% em ambiente, com pressão de 90 por 60 milímetros de mercúrio e com extremidades frias. Pessoal, diante de um caso clínico na emergência, diante de um paciente na emergência, o que vocês têm que focar primeiro é se eu estou diante de um paciente grave, potencialmente grave, tá? Esse paciente é um paciente que essa leitura inicial nos fala que é um paciente grave, é um paciente que aparentemente vinha compensada da doença e desenvolve dispneia aguda intensa, com hipoxemia, uma paciente hipertensa que faz 90 por 60, é um paciente que tem hipotensão severa, hipotensão importante, com extremidades frias e caracteriza um quadro de choque. Diante de um quadro de choque, você tem que tentar diferenciar qual dos 4 tipos de choque. É um choque hipovolêmico? É um choque distributivo, que o mais comum é o séptico, o outro é anafilático? É um choque obstrutivo? Tá? É um choque obstrutivo ou é um choque cardiogênico? Tá? Aqui não descreve crepitações na parte pulmonar. Provavelmente não tem. Então, não tendo as crepitações, congestão pulmonar, ok? Não tendo congestão pulmonar, vamos melhorar isso. Esse paciente provavelmente tem um quadro de choque com pulmões limpos, certo? Choque com pulmões limpos. Que aí vem o choque obstrutivo, que são os 3 principais. Pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco e embolia pulmonar maciça. Choque obstrutivo. Choque com pulmões limpos são essas 3, mais infarto de parede inferior com ventrículo direito. Ok? Diante de um paciente com neoplasia de dispneia aguda, tem que vir logo na cabeça da gente a possibilidade de embolia pulmonar. Certo? E aí a gente vai para os critérios, quando a gente pensa em embolia pulmonar, os critérios, o score de Wells ou de Genebra modificado, tá? Conselho os senhores a fazer essa leitura desses critérios, desses scores, certo? Bem, vamos ver o que é que nos pergunta. Em análise dos dados clínicos e eletrocardiograma, qual o diagnóstico mais provável, qual conduta ser adotada? Bem, o eletrocardiograma, o que é que mostra? Mostra um padrão de taquicardia sinusal. A frequência daqui até aqui são 300 batimentos por minuto, uma regrinha, né? 300 daqui 150, pouco menos 140. Se você quiser com precisão, você pega 1.500 dividido por 5, 10, 11,5 mais ou menos aqui, você vai achar em torno, acredito, 140 batimentos. Taquicardia sinusal, manifestação importante. Desconfie de taquicardia sinusal em repouso. Pode ser só ansiedade, mas pode ser alguma coisa, o prenúncio de alguma coisa grave, como um choque séptico ou já alguma coisa grave. Tá? Me chama atenção o D1 negativo com AVF positivo. Tá? Isso aqui é desvio do eixo elétrico para a direita. Um paciente longilíneo, ele pode ter, mas não é esse caso. Tem algo desviando o coração para o lado direito e corrobora uma outra alteração. Esse padrão aqui da onda P, ó, bífido com predomínio da fase inicial, tá? Esse padrão aqui, junto com essa onda P maior que 2,5 quadradinhos, sobrecarga de átrio direito. Então, casa com a nossa suspeita clínica inicial de embolia pulmonar, porque embolia pulmonar grave, maciça, você obstrui o tronco da artéria pulmonar e o que é que você tem? Pelo menos mais de 50%, e aí você tem um corpo pulmonar, uma falência aguda direita. O coração direito cresce, o eixo do elétrico desvia o septo interventricular jogando para dentro do ventrículo esquerdo, eleva a troponina, eleva a proBNP. Eu tenho um apreço muito grande por embolia pulmonar. Eu escrevi uma aula de embolia pulmonar, uma videoaula com 400 slides, 9 horas de gravações. Realmente tem bastante coisa para falar. Tá? Bem, utilizando os critérios de Wells e de Genebra modificado, esse paciente cai como alta probabilidade de embolia pulmonar. Quando os critérios dão uma alta probabilidade de embolia pulmonar, nós estamos diante de uma embolia pulmonar em 70% dos casos.
tá certo? E o que ocorreu nesse paciente? Paciente com neoplasia, certo? Fechou-se o diagnóstico de embolia pulmonar, tá? E como o escopo aqui é eletrocardiograma, tá? Nós focamos no TEP grave, o TEP maciço, aquele TEP com instabilidade hemodinâmica, que eleva a troponina, eleva a proBNP e faz hipotensão, sinais de choque. Inversão da onda T, V1 a V3 em 70% dos casos, bloqueio do ramo direito em 30% dos casos, desvio do eixo elétrico em 30% dos casos, bloqueio de ramo direito, critério de gravidade, inversão da onda T, isso aqui é chamado para dano de strain do ventrículo direito, onda perpulmonale, que é essa sobrecarga, e o padrão mais sugestivo, que é S1, Q3, T3, ocorre em 25% dos casos, tá certo? Enfim, pessoal, isso que a gente gostaria de falar nessa postagem. Ok? Obrigado, abraços.